contato. Pode falar, deputado, para complementar o tempo do PT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vivemos tempos que jamais imaginaríamos em pleno século XXI. O Congresso Nacional, felizmente, tem ocupado o vácuo da incompetência do presidente Jair Bolsonaro, que muito pouco vem produzindo e concentra seu tempo em atacar a ciência, o conhecimento técnico e enxergando paranoias onde não existe. Não temos governo, pior, temos na presidência da República alguém que joga contra o Brasil e o seu povo. E esse parlamento tem dado resposta, e aqui eu quero parabenizar o presidente Maia e os nossos líderes. Mas isso vem sendo observado também e tomado a consciência da grande maioria do povo, ainda bem. Mas venho aqui, no espaço da liderança do PT, e agradeço o nosso líder, o deputado Enio Veri, para alertar essa casa de que nós ainda temos muito a fazer para cuidar dos brasileiros, de todos os brasileiros, nessa conjuntura de pandemia do coronavírus. Lembrando que nesse momento, nossas atenções e nossos esforços precisam estar focados na defesa da vida e proteção dos mais frágeis. Do ponto de vista dos cuidados com a saúde, mas também da garantia das condições básicas para a sobrevivência, inclusive econômica. E aqui eu quero destacar algumas ações que precisamos pautar, votar rapidamente nessa casa. A crise provocada pela pandemia do coronavírus está revelando com dramaticidade as consequências da destruição das políticas públicas e dos direitos sociais que nós assistimos no período recente e continua as ameaças ainda. As populações do campo, da floresta, das águas, estão entre a parcela da população mais desassistida e suscetíveis aos efeitos da crise, exigindo uma atuação e uma atenção especial do poder público, mediante a adoção de medidas gerais e específicas em conformidade com as realidades de cada grupo social e também com as particularidades regionais. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos em diálogo permanente com o conjunto dos movimentos sociais do campo, notadamente com as organizações da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, dos povos indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores e demais comunidades tradicionais, buscando acolher as necessidades e reivindicações imediatas de cada segmento para o enfrentamento desta crise. A partir deste movimento e desta articulação, elaboramos um conjunto de medidas concretas, cuja centralidade está no provimento dos meios para preservar a vida dessas pessoas e assegurar a manutenção das suas atividades produtivas. Aqui eu quero colocar como destaque no conjunto de medidas que nós elaboramos, e já com projetos de lei aí nesta casa, e por isso gostaria da atenção de todos os líderes e do presidente Rodrigo Maia, propostas do campo para enfrentar a crise da saúde e a crise econômica por conta do coronavírus, em especial aglutinadas em 2 projetos de leis, o de número 1322 e o de número 866, e que parte dessas proposições também aparece no projeto de lei que nós vamos estar discutindo e votando logo mais. E aqui eu queria destacar algumas dessas medidas que precisam ser trabalhadas com cuidado para esses grupos sociais mais frágeis, do campo, da floresta e das águas. A liberação emergencial dos créditos de habitação rural e urbana, a suspensão imediata das dívidas dos pequenos agricultores, que devem até R$20 mil, a anistia das dívidas dos agricultores, até 4 módulos fiscais, em especiais os atingidos pela seca na região sul e as chuvas da região sudeste, a liberação de recursos para as entidades, retomando imediatamente o programa de construção de cisternas no semiárido para água potável e para a produção,
a retomada do programa de aquisição de alimentos junto à Conab, a aquisição de cestas básicas de alimentos da agricultura familiar via o programa de aquisição de alimentos, e a distribuição dessas cestas básicas para um conjunto muito grande de comunidades e povos. A suspensão imediata de todos os despejos em áreas rurais e terrenos urbanos, fornecendo recursos para a solução de todos os casos. A atualização e ampliação do atendimento aos pescadores, com os pagamentos do seguro-defeso. A ampliação dos recursos para fortalecimento do SUS, dos postos de saúde e da contratação de meios e pessoal de saúde preventiva nas comunidades rurais. A aposentadoria imediata dos 290 mil trabalhadores rurais que o INSS rejeitou no ano de 2019. A liberação dos recursos para atendimento dos benefícios de BPC que estão atrasados no INSS. E a liberação dos recursos para projetos de biofertilizantes na forma cooperativa em todo o país e assim proteger das importações de insumo. Presidente, é importante esse atendimento e esse carinho com a agricultura familiar e com essas populações do campo e da floresta. Neste momento, como disse a deputada Rosa Neide, muitos desses agricultores não têm mais aonde vender os seus produtos porque as feiras estão fechadas. Portanto, se não comprarem esses produtos, eles não vão produzir logo aí na frente. E nós vamos ter um outro problema muito grave logo aí na sequência, um problema de abastecimento de alimento. Então é importante que nós aprovamos aqui nesta casa medidas para fortalecer a agricultura familiar. Nós queremos também alertar, presidente, que neste momento de funcionamento online das casas, sem a possibilidade de maior acompanhamento e interação por parte da sociedade civil, nós não devemos apreciar ou votar projetos ou medidas provisórias que impliquem mudanças estruturais e enfraquecimento dessas políticas públicas. Nós devemos votar nada que implique entrega de patrimônio público, de retirada de direitos sociais, de retrocessos ambientais e trabalhistas. Nesse sentido, nós devemos entender que não tem cabimento colocar em votação, por exemplo, a medida provisória 910, que representa a maior transferência de terras públicas para os grileiros e vai aumentar ainda mais o desmatamento, como também a própria medida provisória 905, que representa novamente uma reforma trabalhista com muitos retrocessos do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos sair dessa crise, provavelmente, com o entendimento de um outro modelo de desenvolvimento que nós precisamos pensar para o país, para o planeta como um todo. Portanto, não devemos avançar em medidas estruturais que colocam em risco e a impossibilidade da gente repensar a forma como nós vamos nos relacionar, a forma de relacionamento entre capital e trabalho. Obrigado. E a forma de relacionamento nosso com a natureza. Obrigado, presidente. Quase.